O horror das 113 facadas. Foi assim que esse caso criminal ficou conhecido no seu país pela brutalidade como ele ocorreu. Foi um caso que causou grande comoção, um choque tremendo, não só na Argentina, onde ele ocorreu, mas na maior parte dos países em que ele foi noticiado, porque foi realmente uma caçada, uma cena de filme de terror. Inclusive, esse caso deu ensejo a uma mudança legislativa na Argentina que instituiu o Dia de Combate e Prevenção à Violência no Namoro. Então o caso ocorreu na cidade de Tigre, na Argentina, lá em 1996, e desde então, há quase 30 anos, o Fabián Tablado se tornou uma espécie de símbolo sombrio dos feminicídios ao ter tirado a vida da Carolina Ló. E o episódio de hoje é dedicado a essa história. Eu sou o Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que aqui toda semana tem 3 episódios novos, então se você gosta de true crime, histórias reais, de mistérios, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Ativa o sininho para você não perder as notificações. Se puder, me segue também nas outras redes, é só procurar por Marcos Campos, @eu-sou-Marcos-Campos. Assim a gente pode trocar mais ideias e sempre conversar para melhorar os conteúdos aqui para vocês, combinados? Então, pessoal, o caso de hoje é bastante pesado, tá? E ele tem algumas versões. Eu vou falar para vocês sobre o ponto de vista do assassino, também do pai da vítima, e a gente vai chegar em um consenso aí de como esse crime aconteceu, como ele poderia ter sido evitado. E é um feminicídio assim que na época que ocorreu nem existia a figura jurídica do feminicídio lá na Argentina ainda, inclusive nem no Brasil, e ele foi motivo aí de grande comoção, né, popular, de modo que a pressão foi tanta que o legislativo de lá teve até que fazer, né, criar aí uma lei que ficou conhecida como o Dia de Prevenção da Violência no Namoro. Pois é, caso que envolve duas pessoas de idades bem, assim, jovens, né, 14, 15 anos, 17, 18, que se envolveram numa trama aí que culminou num assassinato, assim, bárbaro, pessoal. Realmente, pelo que é descrito, pelas próprias alegações das pessoas envolvidas, uma cena de filme de terror, assim, daqueles que causam arrepios mesmo. Mas eu vou contar tudo em detalhes pra vocês. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, fechou? É isso então, recados dados, vamos aos fatos. Bom, pessoal, a vítima do episódio de hoje é a Carolina Ló. Ela nasceu em julho, aliás, de 1978, na cidade de São Fernando, lá na Argentina. E ela foi descrita pelos seus familiares, pelos seus amigos, como uma pessoa muito divertida, alegre. Inclusive o pai lembra dela com muito carinho, apesar de toda a dor depois do caso, né? Ele fala que ela era uma espécie de sino vibrante dentro da casa, sabe? Que ela era piadista, sempre colocava apelido nas pessoas. Enfim, todo mundo que tava convivendo com ela tava sempre feliz, e logicamente a partida dela deixou um buraco assim que não é capaz de ser preenchido pelos familiares. Inclusive, a Carolina era bastante próxima do pai, tá? O pai fala dela com muito amor e carinho. Parece que eles tinham uma relação de proximidade bastante grande. Inclusive, o pai se lembra de como tudo aconteceu para que culminasse no assassinato com uma certa, sabe? Você consegue enxergar a dor desse pai. Porque o cara parece que teve uma premonição, ele enxergou no sujeito que se envolveu com a Carolina alguma coisa do mal, sabe? É bem triste. Mas enfim, pessoal, a Carolina tinha o sonho de entrar para a aeronáutica lá da Argentina, porque os primos dela já estavam estudando essas áreas, assim, de formação, né, militar, e ela tinha esse sonho, então ela estava estudando para isso, e no último ano de vida dela aí, ela estava frequentando o colégio no período noturno, junto com o sujeito que ela conheceu e acabou se tornando o namorado dela, e que por fim virou seu algoz terrível. E foi justamente nesse período da noite aí que tudo ocorreu. A Carolina, infelizmente, não teve tempo, né, na sua vida para realizar esse sonho e os outros sonhos que ela tinha, porque ela acabou, né, sendo vítima de uma mão cruel e assassina, né, que tirou a vida dela quando ela tinha apenas 17 anos e fez com que ela conhecesse a morte antes mesmo de conhecer a vida. E a sua morte, como eu mencionei para vocês lá na introdução do episódio, foi assim um marco na história do país. Foi considerado um dos crimes mais terríveis assim de todos os tempos lá. Inclusive teve aquela mudança na legislação que implementou a Lei 15.246, né, que realiza jornadas em nome da Carolina Ló em escolas secundárias lá na Argentina, também com palestras para adultos ali na região de Buenos Aires, sempre
falando sobre a violência, né, contra as mulheres, de forma que isso seja uma ação preventiva, né, que as pessoas tomem consciência e, sobretudo, reflitam sobre esses crimes contra mulheres, né, principalmente quando o homem se vale da condição de ser homem, ser uma pessoa mais, né, forte. Via de regra, né, pessoal? A maioria dos homens, com certeza, tem uma estrutura corporal, óssea, biológica mais forte. Para eles é muito mais fácil, né, cometer um crime contra uma mulher. E é, inclusive, um crime extremamente covarde, não é? Então a figura do feminicídio ela vem sendo implementada aí nos códigos penais de vários lugares. Aqui no Brasil é recente, inclusive, né? Lá na Argentina foi em 2021 que essa lei foi implementada, né, para fazer essa memória da Carolina e fazer ali uma questão ativa, né, na sociedade para que se combata a violência de gênero contra as mulheres. E o assassinato da Carolina, pessoal, como eu já disse para vocês, foi realizado assim. Tô batendo nessa tecla porque vocês vão perceber que foi um negócio assim realmente doentio. Foram ações violentas e consecutivas onde o sujeito teve tempo para pensar e se arrepender do que ele estava fazendo ali, sem tirar a vida dela. Mas ele estava numa espécie de surto ali psicótico, onde ele dava as pausas e voltava como como um animal feroz que não queria deixar sua presa escapar, né? E o pai se fala disso com bastante dor, porque ele se recorda, né, que a filha foi tirada da vida dele, dos familiares, com apenas 17 anos, porque ela teve a infelicidade de cruzar com esse ser que era uma pessoa completamente instável. E o evento aconteceu na cidade de Tigre, na província de Buenos Aires, na Argentina, e teve um grande impacto não só naquele país, mas também ultrapassou as fronteiras, tá? Como eu disse, foi um negócio que, pela insanidade, pela crueldade, ficou conhecido no mundo todo. Mas eu vou falar então pra vocês um pouco mais sobre o Fabián Tablado, esse namorado instável que a Carolina teve a infelicidade de começar um relacionamento com. Bom, aqui as fontes, elas têm uma ligeira divergência, né? Algumas falam que foi quando ela tinha 14 anos e ele 17, outras que ela tinha 15 e ele 18. Seja como for, pessoal, eles eram bem jovens, muito jovens, né? E eles acabaram se conhecendo aí na escola, estudavam no mesmo período e engataram um relacionamento supostamente apaixonado. Bom, o relacionamento, de certo modo, até que durou, né? Cerca de 3 anos. Não há relato se eles já se envolviam em brigas desde o início ou não. Fato é que é consensual que realmente eles ficaram nesse relacionamento aí durante uns 3 anos. O pai da Carolina fala que quando ele conheceu o Tablado aí, ele disse que não foi muito com a cara do sujeito, sabe? Mas como as pessoas ali em volta estavam meio que, não incentivando, mas compreendendo, né, a paixão, a suposta paixão da Carolina pelo sujeito, e só ele tava torcendo o nariz, ele meio que deu o braço a torcer, sabe? Tipo, as pessoas estavam lá, deixa, coisa de adolescente, né? Vamos ver o que... Aquela história de, sabe, de passar a mão na cabeça, porque... Como que você vai imaginar que você tá entrando num relacionamento com uma pessoa completamente descontrolada, né? Ainda mais adolescentes. Os pais ficaram atentos, né? Sobretudo o pai da Carolina. Mas ele resolveu aí ceder, né? Ao senso que todo mundo tava ali, de que não ia acontecer nada, tava tudo de boa. Mas ele tava com a pulga atrás da orelha, com a fuça do sujeito, desde o início. Então eles ficaram aí durante todo esse tempo. E é dito, ali próximo da época em que tudo aconteceu, né, que o crime aconteceu, meses antes, eles estavam já num relacionamento bastante insustentável, com muitas brigas, discussões. Enfim, aquela coisa que já virou, sabe, um negócio sem volta e quem tá envolvido muitas vezes não consegue perceber, sabe? A história de inconscientemente, vou dar mais uma chance, é só uma fase... Mas, né, precisa estar alerta a algumas coisas que acontecem que você percebe que fala, meu, não tem mal o que fazer, né? Já apodreceu, não tem como desapodrecer. E foi justamente isso que aconteceu aí no relacionamento da Carolina com o assassino. E agora, pessoal, vou falar uma coisa pra vocês que é baseado no depoimento do Fabián, tá? Tablado, o assassino. O pai da Carolina discorda frontalmente. Não é que ele discorda, ele preferiu não falar sobre esse assunto. E na versão dele foi outra coisa que deu ensejo ao crime. Mas a versão do assassino, do Fabián, é a seguinte. Ele disse que com 16, 17 anos, a Carolina teria engravidado dele. E que ele já tinha o sonho de ser pai, né? Tomando por base que ela tinha 14 e ele 17 quando eles se conheceram, 3 anos aí, né? Então... ele já teria ali 20 anos, 19, 20 anos, quando a Carolina teria ficado grávida dele. E ele diz que ela, quando tomou consciência da gravidez, interrompeu a gravidez. E isso teria deixado ele muito frustrado, sabe? Porque
ele realmente já tava na onda aí de querer realmente ser pai. E aqui, pessoal, vai um parênteses pra gente, né, já não sair, né, na ânsia aí julgando a Carolina, porque a gente nem sabe se isso aconteceu. Isso tá baseado no depoimento do Fabian, tá? Não tem nenhum laudo, nenhuma confirmação de que isso realmente aconteceu. São depoimentos do sujeito. Pro pai dela, e depois eu vou falar pra vocês, é outra parada aí que deu ensejo ao crime. Muito bem, então houve esse suposto, né, esse suposto interrompimento da gestação dela, e isso deixou o cara, assim, desestabilizado. E aí eles começaram a brigar cada vez mais, e um dos motivos era esse. Mas sabe-se lá por quê? Eles mantinham o relacionamento. Eles foram levando, até que em certo momento eles teriam meio que apaziguado toda a situação. Estavam aí levando numa boa o relacionamento, né? Tanto que em uma noite os pais do Fabian saíram pra alguma atividade aí. Ele tinha irmão também, saiu junto, a casa ficou sozinha. Então o Fabian falou com a Carolina, falou: ó, meus pais vão sair, a casa vai ficar sozinha pra gente. Você não tá afim de sair mais cedo da aula e a gente vai lá pra minha casa e a gente fica de boa lá? E a Carolina acabou aceitando isso, né? E aí tá um elo que vai fechar, né, o fato aí que deu ensejo ao crime. Então ela sai da escola junto com ele, eles vão pra casa dele e lá eles passam um tempo juntos. Eles vão pro quarto. O Fabian, ainda com base no relato do Fabian, diz que eles namoram, né? Vocês estão entendendo, né? Fazem ali o que tem que fazer. E ele diz que quando ele tava quase no ápice aí, digamos... Não posso falar esses termos aqui, pessoal, mas vocês estão entendendo? Não sei se ele tava ali fazendo gesto, mostrando que ele ia fazer ali sem interromper o coito. Nesse momento, a Carolina, percebendo, meio que afastou ele, empurrou ele, falou: meu, que isso? Tá doido? Você sabe que eu não quero isso e tal. E ali começou a discussão que culminaria no crime, porque, segundo o próprio Fabian, ele ficou enfurecido quando ela fez isso, porque ele se sentiu rejeitado, sabe? Meio que como se ela tivesse com nojo dele. Bom, aí ele começou a entrar numa noia dele, né? De rejeição. E aí, galera, é uma coisa que é do cara, né? Não tem como fazer nenhuma análise sobre o que aconteceu lá de fato, porque é uma coisa normal, né? A Carolina simplesmente falou: meu, sai, eu não quero isso. Eu já falei pra você, você tá tentando aí, né? Então, sai. E ali o cara entrou numa noia de que ela tava com nojo dele, rejeitando ele, achando que ele não era ideal pra ela, quando ele já tinha falado que queria ser pai, que queria constituir família com ela. Então ele encarou aquilo ali como uma coisa assim, a Carolina não me quer, sabe? Ela tem nojo de mim, ela tá me rejeitando, ela tem vergonha de ter filho comigo. E aí, meu amigo, aí virou a chavinha na cabeça do cara e ele entrou numa nuvem escura ali que ele não conseguiu mais sair. Ele disse que ele saiu do quarto nesse momento, desceu pra cozinha, onde ele pegou a faca e gritou pra ela, falou assim: ó, se veste aí. E aí quando ele voltou, ele começou o crime, né? Começou a golpeá-la. Ele dito aí que ele golpeava várias vezes, mas talvez nesse momento ainda não com tanta força a ponto de já tirar a vida dela. Tanto que ela conseguiu escapar, se desvencilhar dele aí nesse momento, desceu as escadas da casa e ele foi atrás, numa verdadeira caçada de filme de terror, como eu falei pra vocês. Foi atrás dela e cada vez que ele chegava perto, ele dava uma estocada, né? Ela ficou toda cortada. Pois a perícia foi revelar que são 113 facadas. E a casa começou a ficar toda suja, né, de sangue, até que ela conseguiu escapar. Ela saiu por uma porta lá na lateral da casa e ficou ali parada do lado de um quartinho ali, onde o pai do Fabian tinha algumas ferramentas. Ele passou por ela, entrou lá, pegou uma ferramenta de carpintaria que o pai dele tinha ali e deu no meio do peito dela, cravando esse instrumento aí. E ali, obviamente, ela já não tinha mais força pra nada, né? É dito até que ela tentou pular o muro da casa lá, mas já não tinha mais, né? A vida tava esvaindo, né, da Carolina. E ali ela caiu e perdeu a vida. Mas tem um outro ponto, que teria dado ensejo a toda essa história, e que esse faz mais ligação com as alegações do pai da Carolina, que seria um motivo de ciúmes do Fabian, tá? Porque o crime aconteceu no dia 27 de maio de 96. E alguns dias antes, ele teria conversado com um amigo dele, conhecido ali, né, por eles na região como El Gordo Vallejo, e ele contou pra esse amigo aí que ele tinha suspeitas que a Carolina estava sendo infiel, e por conta disso ele a mataria. Esse amigo aí meio que não acreditou, sabe? Porque você imagina, você convive com a pessoa um tempão, a pessoa chega falando um negócio desse pra você, você vai sair acreditando assim, você vai achar que é uma zoeira, né?
coisa de namorado. Apesar de ele já ser mais velho do que a Carolina, também era jovem. E ali acho que deve ter ficado naquela coisa de tá zoando, sabe? De zoeira. Então, um amigo meio que não deu muita bola pra isso. E aí entra o ponto, né, que eu falei pra vocês que faz mais sentido com as alegações do pai da Carolina, é que nesse momento, né, isso foi alguns dias antes que ele conversou com esse amigo, então no dia 27, onde o crime ocorreu, ele já estava planejado. Teria sido um crime premeditado e não um crime passional ali, que ele ficou enfurecido porque ela rejeitou ele no momento ali do ato íntimo. Já teria planejado, premeditado o crime, porque ele achava que a Carolina estava sendo infiel. E foi aí que ele fez o convite pra ela, falando que os pais iam sair da casa, tal, naquele dia, que a casa ia ficar sozinha pra eles. Convidou a menina pra ir lá. Eu não sei, é bem verdade, como o relacionamento deles estava nesse momento, né? Eu comentei com vocês que aparentemente estava tudo de boa, mas a gente não tem como saber. Pelas fontes abertas aí do caso, não dá pra saber. Não me lembro também do pai dela ter comentado qualquer coisa nesse sentido. Eles estavam firmes e escondiam, né, essas brigas que estavam acontecendo nesse momento aí. Ou se eles estavam meio separados e aquilo ali de repente foi um remember, né, que o cara conseguiu convencê-la a ir pra casa dele. Ou não, ela foi porque ela quis também. Infelizmente não dá pra gente bater o martelo de como o Fabiano conseguiu, né, arrastar não, né? Convencer a Carolina a sair da aula mais cedo pra ir pra casa dele. Mas voltando aqui então pro dia do crime, um detalhe bastante perturbador, que não comentei com vocês quando eu tava narrando o que aconteceu, né? É que uma das facas que ele usou pra golpear a Carolina teria se quebrado. Um dos golpes, sei lá, se bateu em alguma coisa, mas ela se quebrou. E foi nesse momento que eu falei pra ele, lembra que eu comentei com vocês que ele teve tempo ali de repensar e ela provavelmente não perderia a vida. Quando essa faca aí quebrou, ele teve tempo de ir lá buscar outra e voltar e continuar o ato, pra vocês verem como ele tava numa situação de completa alucinação, né, assim, num estado paranoico e, assim, psicótico mesmo, um surto, porque você imagina, o cara tava cometendo um crime cruel, covarde acima de tudo, né, pela própria condição dele, mas fora de si ali, a faca quebra e fala, pera que eu vou lá buscar outra, ao invés de parar, e volta e faz isso, depois entra na oficina do pai, pega uma ferramenta lá, que é um cinzel, foi descrito como um cinzel, volta e crava esse cinzel no meio do peito da menina. Ele tava assim, mano, num estado incontrolável realmente, né. Só rapidinho, acabei esquecendo na gravação aí do vídeo, né, de comentar sobre o que o pai da Carolina pensa. Então, antes de falar da fuga do assassino, resumidamente, o pai da Carolina acha que o motivo real do crime foi ali o ciúme e também o fato de ele não ter aceitado o término do relacionamento. Porque para o pai da Carolina, ele acha que a Carolina já estava a fim de terminar isso aí por essas questões aí que eu comentei com vocês, né, das agressões, das discussões constantes aí em determinado ponto do relacionamento deles. Então o pai acha que o real motivo, né, que deu ensejo a essa brutalidade, foi o fato de ele não aceitar que a Carolina queria terminar. Muito bem, então ele fez tudo isso daí e depois ele fugiu. Largou o corpo ali da Carolina na casa dele mesmo e fugiu. Depois a gente fica sabendo que ele foi pra casa desse amigo aí, tá? O El Gordo Valerro. Tá, aí passou um tempo. Os pais dele chegaram desse compromisso que eles estavam. Quando eles entraram por um lugar da casa que não era onde o corpo da Carolina tava, sabe? Então eles entraram na casa, começaram a enxergar mancha de sangue pra tudo que é lado ali, né? Ficaram apavorados, né? Começaram a procurar pela casa ali, por dentro da casa, né? Porque eles acharam, no primeiro momento, que o Fabiano teria sido vítima de alguma coisa, né? Então eles começaram a procurar na casa e tal. Nada, não acharam ele em lugar nenhum e aquelas poças de sangue pra todo lado, mancha de sangue. Aí eles resolveram sair ali pra parte de fora da casa e foi ali que eles se depararam com o corpo da Carolina, né? Continuaram procurando pelo Fabiano, né? Um estado de choque. Imagina, você vê a menina ali toda perfurada. E aí, como o Fabiano não tava lá, inconscientemente eles já ligaram os pontos, ficaram extremamente preocupados e chamaram a polícia. Bom, pessoal, a tentativa de fuga, né, do ratinho aí, foi a seguinte: ele saiu da casa dele e foi em direção à casa desse amigo aí, conforme eu falei pra vocês, né? Que supostamente era o melhor amigo dele, o tal do Gordo Valerro. Ele chegou na casa do cara e contou o que ele tinha feito. O cidadão aí, amigo dele, ainda ficou incrédulo. Sabe, falando, mas não é possível que esse cara fez isso. Mas ele meio que colocou o pezinho atrás, sabe? Ele não tava 100% descrente, porque ele viu que o cara tava meio fora de si, né? Então, o que ele fez? O Fabiano começou a contar pra ele o plano de fuga que ele tinha. Ele disse que iria se esconder embaixo de uma ponte ali na região de Tigre, na Argentina, e que era pro amigo dele aí, o Gordo Valerro, achar um carro para que ele pudesse fugir. Então ele ia ficar lá escondido debaixo da ponte, o amigo ia em busca desse carro. Quando ele conseguisse, era para ele ir lá na ponte, descer e dar 3 assobios ali para
assovios para que ele ouvisse e saísse debaixo da ponte ali e pegasse o rumo dele, né? Fugindo. O cara aí, o Valerro, falou: beleza, vou fazer isso. Saiu da casa dele, só que ao invés de já começar esse plano de fuga aí do amigo, muito esperto, né? Tem que bater palma pro amigo, foi um cara assim super corajoso, até mesmo depois que ele ficou sabendo de tudo, né? Que ele meio que encarou o amigo, né? Não fazendo o que ele queria, um amigo perturbado desse perigoso. Ele ligou pra casa da Carolina, falou nada a princípio, né? Falou assim: a Carolina tá aí? Aí os pais responderam que não, né? Não, ela saiu e ainda não chegou. Beleza. Aí ele foi então na casa do Fabian. E quando ele chegou na casa do Fabian, a polícia já tava lá, ambulância, já tinha, você imagina, aquele furdúncio ali na frente da casa, né? Com um monte de gente, curiosos, coisa e tal. E ali ele falou assim: cara, ele fez isso mesmo. E foi então que ele denunciou tudo o que aconteceu para a polícia. E quando ele denunciou, ele falou do plano de fuga do Fabian. E aí então ele, né, contou para os policiais que falaram assim: então beleza, a gente vai fazer isso aí que ele quer. Nós vamos chegar com um carro lá, você dá os 3 assovios e ele vai sair, a gente prende ele em flagrante. E foi justamente isso que fizeram. Chegaram lá na ponte, carinha saiu, preso em flagrante. Deve ter sido prazeroso pra polícia meter algema nesse lixinho aí, né? Mas como eu falei pra vocês, cara, o El Gordo Valerro aí foi um cara corajoso, né? Porque pensa, ele confrontou, né? Meio que traiu, não é a palavra mais adequada numa situação dessa, né? Ele foi um baita cara, né, honroso, mas ele traiu a confiança do amigo dele, né? Que, se lá a justiça for como é aqui, e foi, já tô adiantando aqui pra vocês, tá em liberdade, né? Vai saber o que esse sujeito aí pode fazer. Mas calma, gente. É só um spoilerzinho, porque não tem como não fazer esse spoiler. Mas eu já vou explicar tudo o que aconteceu e vocês vão entender. Vamos falar então um pouquinho agora, mais especificamente, sobre o Fabian Tablado, o psicopata. Eu disse que a gente vai falar sobre o Fabian, mas não da biografia dele, tá? Até porque isso não foi explorado nas fontes abertas, então a gente não sabe muita coisa dele, mas não tem nenhum registro aí, tá? Porque senão, com certeza, teria sido noticiado, né? Não tem nenhum registro policial de que ele já tivesse feito alguma coisa. Então a gente vai falar a partir do momento que aconteceu o crime, como se deu aí a versão, como ele disse que aconteceu, o posicionamento dos especialistas, né? Principalmente psiquiatra, psicólogo e tudo mais. Um ano após a prisão do Fabian, ele deu uma entrevista onde ele tentou se justificar, né? Alegando que ele fez aquilo ali porque ele estava muito humilhado, se sentindo rejeitado, como se ele fosse uma pessoa nojenta para a namorada dele, ou, né, seja lá, que eles ainda estivessem tendo na ocasião do crime. Ele alegou que foi humilhado, por isso ele fez o que ele fez. E aí ele disse que quando ele teve esse gatilho da rejeição aí, que ela empurrou ele no momento ali do ato íntimo, ele disse que tem uma nuvem, cortina assim, se fecha na mente dele. Ele não consegue lembrar as coisas em detalhe, né? Ele disse que ficou realmente transtornado e que agiu por puro impulso. Só que tem um detalhe, que nessa mesma entrevista, embora ele alegue aí que não se lembra, etc e tal, ele nunca se mostrou arrependido nessa entrevista. Ele nunca pediu desculpas aos pais da Carolina nessa ocasião aí. E durante as investigações, é verdade que o Fabian mudou assim as suas versões, os detalhes e tudo que aconteceu diversas vezes. Alegava que não se lembrava, depois ele dava detalhes do que aconteceu. E tudo isso deu ali de bandeja para a defesa dele a tese de inimputabilidade, né, de problemas de ordem mental aí, né, que o cara não tava ali em plenas condições das suas faculdades mentais, aquela novelinha que a gente já conhece, né, para ficar enfurecido lá. Ele tem muita certeza do que ele vai fazer, né, porque essa faca quebrou e foi lá pegar outra para continuar até a menina perder a vida, aí não foi, né, enfim. Tem uma outra coisa que ele alegou, tá, que também a defesa usou aí pra falar que ele não tava bem da cabeça, é que ele disse que ouviu um espírito maligno falando pra ele fazer o que ele fez. E aí, durante todos esses anos, né, em que ele ficou preso, ele passou pelas mãos aí de diversos profissionais, psiquiatras, psicólogos, e todos eles falaram com ele durante todo esse tempo e eles foram unânimes em dizer que ele tem realmente um distúrbio ali antissocial, uma personalidade de psicopata. E que para ele, ouvir um não é intolerável, ele não consegue ouvir um não como resposta. E aí, que naquele momento onde ele já tinha concebido uma vida com a Carolina, ele já se enxergava como pai, já enxergava a Carolina como esposa dele,
De repente ele já via uma família ali, uma casa, e ele não entendeu que a Carolina de repente só tava afim realmente de um namoro ali, né? Enfim. E aí quando ele ouviu esse não quero ficar grávida de você, não quero formar uma família com você, ali esse não meio que apertou o botão da insanidade na cabeça dele ali e realmente ele ficou cego, né? E aí no meio dessas alegações, defesa, acusação, tudo mais, lembrando que na ocasião a Argentina ainda não tinha tipificado o feminicídio, né, como qualificadora de um homicídio. E só por curiosidade, nem aqui no Brasil, né, galera, que isso foi instituído em março de 2015. Mas falando especificamente do caso aí na Argentina, o feminicídio não estava classificado na legislação argentina, mas o crime foi extremamente grotesco, brutal, macabro, sinistro, não é? 113 facadas, depois o cara meteu um cinzel no peito da menina, sabe? Cruel assim ao extremo. Mas apesar disso, a acusação não conseguiu colocar o homicídio com alguma qualificadora para que ele pudesse pegar a pena máxima, né? Então, o sujeito ainda conseguiu, a defesa conseguiu com que fosse avaliado o crime dele como um homicídio simples, ou seja, com pena reduzida. E isso nada tem a ver com a questão da mental aí, tá, pessoal? Isso aí foi afastado, tinha condição sim de ser julgado, mas os caras conseguiram de alguma maneira julgá-lo como um homicídio simples. Então ele pegou uma pena reduzida. E aí tem também todas ali as atenuantes que eu já vou explicar pra vocês. E só pra constar também, o feminicídio é uma qualificadora, tá? Então a pessoa comete um homicídio e quando é contra uma mulher pela condição dela ser mulher, entra aí no feminicídio e essa qualificação do crime eleva a pena. Então é nesse sentido que é importante essa figura jurídica, né? Nos códigos penais aí, pra que realmente quando acontece nessa situação, a pena do cidadão vá lá pro alto, né? Já não é tanto assim, mas pelo menos sobe um pouco. E no caso do Fabian aí, o julgamento dele, que ocorreu em 98, terminou com uma condenação de 24 anos por homicídio simples. Pois é, eu preciso repetir, 113 facadas, crime extremamente covarde, cruel, brutal, 113 facadas, 24 anos por homicídio simples. Por isso, inclusive, que o julgamento, ele teve grandes proporções aí midiáticas, porque todo mundo achou um julgamento um pouco não, né? Bastante injusto, né? Não levaram em consideração a magnitude do crime. Só anos depois, né? Mas aí já tinha sido a condenação, né? E aí, durante o julgamento, o Fabian, lembra que na entrevista que ele deu preso ainda, ele não pediu desculpa pra ninguém e tal? Agora também não pediu, mas ele falou, ele se arrependeu, entre aspas, né? Ele disse assim, eu me sinto muito mal, eu sinto uma dor tremenda que não sei nem como expressar, né? Ele disse isso alegando que as pessoas o viam como um cara frio, sem sentimentos, mas ele alegou que sentia muita dor. Aí eu pergunto pro cidadão aí, já imaginou a dor que a Carolina sentiu? E aí toda a novela continuou, aí começou a virar um pastelão, tá, gente, né? Porque a defesa tentou alegar a loucura dele e tal, mas não conseguiu, obviamente ninguém comprou isso aí, mas eles conseguiram tirar a prisão perpétua do cara, né? Como eu já falei, foi um homicídio simples. E aí ele foi preso, foi pro presídio, e não é que ele continuou conquistando mulheres lá no presídio, ele inclusive se casou enquanto tava preso e conseguiu, sei lá como, dar uma festinha pra 50 pessoas. Cara, é um negócio assim que eu não consigo nem comentar, cara. Eu pedi pra vocês aí, se vocês tiverem estômago pra comentar alguma coisa sobre isso. E olha só como são as coisas. Ele casou na cadeia com essa mulher, teve filhos com ela. É dito aí que ele teve um gêmeos, casalzinho de gêmeos. E ele começou a agredir a mulher. Não sei se nas visitas, provavelmente nas visitas, né? Não sei se tem saidinha lá, mas acho que é provável na visita. E por isso, ele acabou condenado de novo. Enquanto ele estava preso, ele foi condenado a mais 2 anos por essa agressão aí à mulher, que provavelmente denunciou ele. Ficou mais 2 anos, aí a pena dele totalizou então 26 anos e alguma coisa. Só que, durante o cumprimento aí da pena, ele começou a estudar dentro do presídio. Aquele bom comportamento, sabe? Virou bom moço. Aí vira bom moço, né? Aí ele começou a trabalhar, estudar, pena caiu e ele foi colocado em liberdade. Teve esse benefício de ser colocado em liberdade. E nesse momento, cara, eu me compadeço demais com o senhor Edgardo Aló, que é o pai da Carolina. Ele deu diversas declarações sobre essa situação ultrajante, né? Porque ele recorreu diversas vezes, ficou protelando as coisas, conseguiu sair antes da sua pena ser cumprida, que já era pouco, né? Aí o pai dela fez aqueles questionamentos
né, que eu já fiz aqui algumas vezes, você sabe. A Carolina não vai ter a chance de recorrer 113 vezes, né? Carolina não vai ter nenhuma chance de sair do túmulo, né, pra cumprir aí, pra viver em liberdade. É um negócio revoltante, né, pessoal? Vocês querem mais um detalhe revoltante dessa história toda? Que eu não comentei na hora que eu tava narrando os fatos criminais, mas além dessas 13 punhaladas com a faca, a perícia encontrou também 19 marcas de outros golpes. Soco, velado, porrada. Mas falando do senhor Edgardo, pai da Carolina, ele encontrou força, como acontece em muitos casos assim, né? Os pais acabam encontrando aí no luto um propósito, né, de vida. Foi o caso do senhor Edgardo, que criou aí a Fundação Carolina Law em 2017, que tem como missão o apoio, né, e prevenção a toda essa violência contra as mulheres. Então eles também têm apoio ali jurídico, psicológico, para essas pessoas que estão passando por essa situação. Inclusive aqui no Brasil tem várias ONGs que fazem esse trabalho, tá, pessoal? Eu acabei não colocando aqui na produção do vídeo, acabei esquecendo. Se eu, na hora da edição, vou tentar colocar aqui para vocês na tela, mas é só dar um Google aí que vocês vão achar, tem bastante gente que tá engajada nessa causa aí para dar orientação, né? Apoio jurídico, psicológico, essas pessoas que enfrentam essa realidade, né? Esses homens covardes, né? Que batem em mulheres, um negócio assim, inominável mesmo, né? E falando também da instituição, né, do feminicídio como uma qualificadora de crime, além dele ter essa função de aumentar o crime, pra mim, pelo menos eu vejo como uma espécie de humilhação pro sujeito, né? Cara que mata uma mulher pelo fato dela ser mulher e se vale dessa condição também, né? Porque tem toda a questão aí de preconceito também, mas tem o fato concreto ali, né? Físico. Porque o cara vira um machão e aí, você imagina, né? Uma porrada, dependendo do tamanho do cara, do peso, contra uma mulher, é fatal, né? Então tem esse negócio, eles são feminicida, né? Negócio que tem que ser impulsionado aí como um fator humilhante pro sujeito, né? Pra quando cair na cela, ser tratado também como os caras lá tratam os jacks. Vocês sabem o que é isso, né? Enfim, galera, essa instituição do senhor Edgardo Law serve de inspiração, né? Pra muitas pessoas também, pra conscientizar as pessoas. E aqui fica o meu alerta pra autoconscientização, tá, galera? Essa é a principal. Você é um homem, você percebe que você tem instintos meio esquisitos, sabe? Impulsos, assim, que você fala assim, pô, que a pessoa percebe, né? A pessoa, pô, tô sendo violento demais. Procura ajuda, né? Procura uma terapia, fala com um psicólogo, vai fazer um tratamento. Porque quando você entra num surto psicótico, muitas vezes não tem saída, cara. Um beco sem saída, você vai fazer merda e depois não tem mais volta. Não tem choro nem vela. E aí vai ser tratado lá na cadeia como merece, né? Porque, perceba, passando um pouquinho do limite, né? E a pessoa que tá sofrendo também, eu sei que muitas vezes envolve muitas situações onde não é tão simples assim, como estalar um dedo e eu vou sair daqui, né? Às vezes tem ameaça, a pessoa tem medo, tem filho envolvido, parentes e tudo mais. Então é uma situação realmente delicada que não é simples de resolver assim, mas, né? Medida do possível, procurem ajuda. Principalmente você aí, faça uma autoconscientização e fala, eu acho que eu preciso de ajuda, achou? E assim, só pra finalizar a parte que eu tô falando aqui do senhor Edgardo Law, né, o pai da Carolina, ele é realmente uma pessoa que deve ser reverenciada, né, um exemplo de força, que buscou ali... Já se colocaram na pele desse homem, né? Perder a filha tão nova de uma forma tão bestial dessa forma aí e conseguir forças, né, para ajudar outras pessoas que ele mesmo diz, né, para Carolina precisa ser lembrada para que não hajam mais Carolinas. Então, o cara assim é um exemplo, um cara que tem que bater palma para ele mesmo. E outro detalhe também do senhor Edgardo é que ele contou como ele descobriu o crime, né? Ele disse que a Carolina não voltava, ele tinha combinado de ir à escola, viu que ela não tava, então ele foi para casa da família aí do Fabian, e quando ele chegou lá, ele viu, né, o que estava acontecendo, né, e ele descobriu de uma forma, assim, muito chocante. Ele falou que ele chegou ali e as pessoas não sabiam quem era ele, né, então ele falou que saiu um perito lá de dentro e conversou com outro policial ali na frente, falou assim, parei de contar quando cheguei em 80. A forma que o cara descobriu que a filha dele tinha sido assassinada. E o assassino aí, o Fabian, foi posto em liberdade, né? E ele tinha uma ordem de restrição, não podia chegar perto da família da Carolina. E ele descumpriu essa ordem, chegou perto de onde o pai da Carolina trabalhava, foi detido. Não sei em que condição ele ficou, se ele voltou a ser preso, foi só uma questão aí mais administrativa. Mas ele se diz uma pessoa perseguida, tá? Que ele cumpriu a pena dele, que as pessoas precisam entender que ele cumpriu, que ele não é esse monstro, coisa e tal. Como que você vai conviver com um cidadão desse? Ele teve um surto uma vez. Corrijam aí os psicólogos se eu estiver errado, mas será que tem condições
de conviver um sujeito desse. Fato é que ele não tem uma vida fácil, viu? É dito aí que depois que ele saiu da cadeia, todo lugar que ele ia, ele voltou lá pra casa em Tigre, onde ele cometeu o assassinato. Mas não conseguiu ficar muito tempo, porque as pessoas estavam meio que... né, ele tinha medo de ser linchado, essa é a verdade. Né? As pessoas estavam meio que cuspindo, cara. Sai daqui, vaza. Consegue emprego, não consegue morar em lugar nenhum, porque inclusive as figuras políticas o tratam como persona non grata. Então você tá convidado a sair da cidade, sabe? Então o cara foi meio que escorraçado. Né? Alguém discorda? Sei lá, né? Enfim, galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham apreciado. Crime realmente chocante, né? Mas a morte da Carolina, ter encontrado a luz, serviu aí de alguma forma para que outras vidas não fossem tiradas dessa maneira, né? Principalmente pela luta do pai dela e pela coragem do pai dela. Uma pessoa demais, né? Uma pessoa, um caráter, assim, uma força incrível. E é isso então. Agradeço a sua companhia. Beijo do Ruivo. Até o próximo episódio.